Olá, sejam todos bem-vindos ao Panorama Cripto. Hoje falaremos sobre Bitcoin, Ethereum, Solana, Matic Polygon, XRP Ripple e muito mais. Antes de começarmos, peço que deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo. Gostaria também de compartilhar uma mensagem com vocês. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e, em troca, darei um coração de carne. Ezequiel 36, 26. Aproveito para desejar a todos um feliz ano novo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a da sua família. Muito obrigado pelo carinho e apoio ao canal durante este ano. Agora vamos ao vídeo. Fala, turminha! Muito bom dia! Que Deus possa abençoar o final de semana de cada um de vocês. Vamos ao último panorama do ano. É isso mesmo, não teremos na terça-feira novamente, só na área de membros, novamente, né, que tá tendo normal lá. Se você não faz parte, convido você a fazer parte, lá tem bastante coisas interessantes, muito, né? Falamos bastante sobre o mercado lá. Gostaria já de pedir o seu like, pedir para você se inscrever no canal, também convidar você para participar do nosso grupo gratuito. E basicamente eu nunca soltei uma promoção aqui da gestão de carteira no YouTube aberto, né? Dessa forma, através de vídeo. Então, para vocês do YouTube aberto que tem interesse na gestão de carteira, basicamente eu vou fazer tudo e você só vai executar as ordens, porque você fica com o seu dinheiro na sua conta, tá? Você pode me chamar no Telegram, é apenas uma vaga para vocês aqui do YouTube aberto, beleza? Bom, vamos falar um pouquinho do Bitcoin, vamos falar um pouquinho do Ethereum, Solana, Matic, XRP, entre outros aqui. Para quem vai lembrar aí, ou para quem tem um pouquinho de memória aí, quando o mercado estava começando a formar essa movimentação aqui, antes dele subir aqui em cima, eu disse para vocês que aqui estava bem uma característica de distribuição, quando o mercado estava fazendo esse pequeno movimento aqui, né? E depois o mercado começou fazendo isso aqui, fez tudo isso aqui e agora tá fazendo, voltou para dentro do caixote, né? Então é bem característico o movimento de distribuição ou uma reacumulação aqui no topo. Então ele segue dentro desse movimento do Bitcoin, tá? Pode ver como que a gente entende que isso aqui tá numa fase de testes, por exemplo, que é o famoso fase 2, né, galerinha do YouTube? Vamos lá, né, para vocês falarem. Fase 2, como que a gente identifica que a gente está na fase de teste? Segundo a própria teoria de Eichhoff, por exemplo, a fase de teste de suporte. Então o mercado ele está testando suportes. Quando o mercado testa essas zonas, seja zonas de suporte ou zonas de resistência, isso é a característica da fase 2 do mercado. Tá? Qual é a fase mais importante? A fase que para uns vai ser alegria e talvez para outros vai ser tristeza. Por quê? Porque o mercado ele é feito de comprado e vendido. Então, algum momento ali vai ser bom para o comprado e algum momento vai ser bom para o vendido. E se é bom para o vendido, não vai estar muito bom para o comprado e vice-versa, né? Bom, é normal que o mercado ele possa fazer um movimento, por exemplo, assim. Se for uma distribuição, o mercado vem, pega essa liquidez, rompe o topo, depois ele volta. Pode acontecer esse cenário? Pode, tá? E é isso que vocês têm que ficarem espertos, porque se vocês lembrarem há um tempão atrás, eu falei para vocês que eu gostaria que o mercado tivesse vindo para baixo primeiro. Por quê? Porque eu já expliquei algumas vezes aqui, né? Mas quando eu tenho investimentos que nem o meu dinheiro tá... Mas agora eu já fiz uma boa parte de realização de novo, né? Mas investido, por exemplo, eu quero ter movimentos sólidos. Eu não gosto de ficar... Eu acho que ninguém gosta de comprar e o mercado ficar travado aqui por mais 2, 3 meses. Ou igual foi lá atrás, né? Lá atrás foi em março de 2024 até outubro, novembro aqui, basicamente. Então é um belo período. Eu gosto de ver movimento de convicção. Quando acontece isso? Quando o mercado sobe quebrando a estrutura, volta a testar e por aí vai, tá? Então, pessoal, quando o mercado acaba fazendo esses movimentos esticados aqui, igual também já mostrei para vocês da divergência que tá esse topo aqui, né?
São movimentos muito complexos, então é aquela pulga atrás da orelha sempre, porque o mercado, de fato, ele ainda não corrigiu. E o fato do mercado corrigir em algum momento, isso é inevitável. Nada vai subir para sempre, nada vai cair para sempre, claro, se não for a zero. Então, infelizmente, em algum momento, quem vai pagar o pato é quem comprou caro, ou comprou topo, ou comprou mais tarde. Por isso que no mercado é importante que a gente tente comprar o mais barato possível. Porque um cara que está comprado, por exemplo, no Bitcoin a 30, 20 mil e o mercado está a 90, ele tem tempo para pensar se o mercado voltar a 70, por exemplo, se ele quer sair fora ou se ele vai aumentar a posição ou não. Agora, um cara que está comprado a 100, se o mercado vir a 70, é o contrário. Aqui ele vai ter que pensar se ele vai aceitar um prejuízo até os 70 ou ele vai conseguir montar um DCA, por exemplo, até lá embaixo, se o mercado for de uma vez lá para baixo. Entende? Então são situações diferentes, por isso que eu falo para vocês que não pode, na minha visão, dar all-in, ou se você tem que literalmente saber o que tá fazendo aí para dar all-in em certa posição. Mesmo assim é arriscadíssimo, tá? Então segue para mim aqui o processo de distribuição. Se vocês voltarem um vídeo aí quando o mercado tava formando, eu falei que parecia bastante, né, sobre esse movimento, ainda para mim continua sendo. Então, normal se o mercado vier para baixo, tá? Quando que a gente vai saber desse movimento? Não tem como, tá, pessoal? É impossível saber enquanto o mercado não fizer a movimentação, tá? O que a gente é impossível garantir, vamos dizer dessa forma. O que a gente tenta fazer dentro do mercado é antecipar esse possível movimento. Por exemplo, se eu quero trabalhar comprado, eu esperaria a captura de liquidez, um teste e compraria no médio prazo aqui, fazendo esse reteste para buscar o rompimento do topo, por exemplo. É um exemplo, tá, pessoal? Se eu quero trabalhar vendido, o oposto. Eu espero o mercado capturar a liquidez ou deixar essa liquidez aqui de fundo, vai lá em cima, captura a liquidez, faz o teste, eu vendo e venho com ele. Deu para entender? Então, basicamente é isso daí. Então, o Bitcoin para mim não tem muito o que fazer aí nessa região, a não ser aguardar. Agora o Ethereum, vamos falar do Ether. Ethereum enroscado, né? Dentro daquele movimento. A questão aqui, pessoal, se vocês verem essa tela aqui, é a tela que tenho falado recentemente lá na área de membros e eu já expliquei aqui para vocês que o meu ponto base de compra de Ethereum continua no 1.800, tá? Não muda o fato de eu querer comprar o Ethereum dentro dessa região. Ah, mas e se o Ethereum subir daqui e ele for lá para 6 mil? Ele pode fazer isso? Claro que ele pode. Eu vou fazer o que se ele for? Nada. Eu não preciso sair correndo atrás dele, tá? Então, eu tenho que seguir o meu plano. Se ele não veio agora, eu sou bastante paciente para esperar o próximo movimento, como eu já expliquei para vocês, para eu poder comprar ele abaixo dessas zonas e aí sim ter um preço médio bem favorável para uma futura movimentação do mercado, tá? Agora, no médio prazo, pode acontecer do Ethereum talvez deixar sim esse fundo novo de liquidez aqui, ó. Talvez até tocar nesse Fair Value Gap aqui, que é na região mais ou menos de 3 mil aqui, para tentar pegar essas zonas de topo aqui. Aonde que a gente tem algumas regiões importantes do Ethereum? Região de 4.375 é importante, e aí a gente tem a região de topo, que é a região de 4.800, 5 mil, e o alvo é 6 mil dólares da estrutura. Porém, um lado muito positivo, só que para vocês possam entender, se o Ethereum fizer esse movimento aqui, ó, o que eu já expliquei lá do Bitcoin lá atrás, e vamos supor que o Ethereum faz a manipulação aqui e ele faz isso aqui, ó. E ele começa a subir. Se o mercado faz esse movimento aqui, automaticamente ele está pagando o processo de acumulação. E não mais o alvo da estrutura. O alvo da estrutura de Ethereum é a região de 6 mil, podendo talvez até passar um pouco ali, mas são regiões. Isso é o alvo da estrutura. Quer ver a diferença um pouquinho? Se o Ethereum resolve pagar o alvo da acumulação, nós podemos ver o Ethereum acima de 10 mil. Fazendo esse movimento que eu expliquei para vocês aqui. Então, é um movimento bem maior de Ethereum, por exemplo. Daí ele estaria pagando o alvo da acumulação, tá? Mas, para mim, o Ethereum é uma excelente aposta também no longo prazo, tá, pessoal?
Eu gosto bastante do Ethereum, gosto bastante do movimento do Ethereum. Já falei algumas vezes aqui para vocês que graficamente o Ethereum é mais bonito do que o Bitcoin, tá? Na minha visão, é claro. Beleza? Então é isso. Acho que para quem tem Ethereum é uma boa aposta por longo prazo. O que a gente está tentando aqui, ou tendo expectativas de possíveis movimentos, são movimentos internos, né? Porque a estrutura maior continua sendo de alta. Enquanto o mercado respeitar ela, a estrutura é de alta. Isso é importante. Então, tudo que acontece aqui dentro é o que a gente chama de subestruturas. E é aqui dentro que a gente monta um DCA de forma correta, que a gente tenta ter um bom preço médio e por aí vai. Beleza? Então, basicamente é isso. O que mais que a gente tem para falar aqui? Solana, Solana tá legal, Solana tá legal. Bom, Solana tá indo lá naquela região, ó. Solana, recentemente eu falei para vocês que poderia acontecer um movimento aqui assim, ó. Solana vem, toca nesse cara que é o Fair Valley Gap aqui, para fazer esse movimento e pagar os seus alvos, que é a região de 300, 330 e 400 e pouco ali. Certo? Repare que em amarelo o mercado passou do Fair Valley Gap que eu anotei. Mas a defesa do Fair Valley Gap tá aqui embaixo, ó, 155. Então é normal, tá, pessoal? Que o mercado foi para baixo disso, hein? Muda alguma coisa? Não, tá? A defesa desse cara tá até aqui, é a mínima dele, 155. O que vai azedar é se colocar um fechamento semanal abaixo dessa região. Pavio não tem problema. O que não pode acontecer é virar um semanal. Colocar um candle fechado semanal aqui abaixo, por exemplo, saiu do 155, foi até o 110, por exemplo. Aí o negócio pode ficar feio. Mas acredito que vai acontecer agora? Não. Eu acredito que o mercado vai subir primeiro. E é o que eu venho falando para vocês. É o que vai vir depois que vocês têm que ficar espertos. Ficarem espertos, tá? Então, basicamente é isso. Solana acredito que tem uma boa chance de subir primeiro, tá? Para pagar pelo menos esse alvo de 300 aí, para depois tomar a decisão. Belezinha? Ah, você compra Solana agora? Não. Foge do meu operacional, eu vou comprar Solana aqui agora, mas tô falando porque bastante gente me pergunta dela e bastante gente tá comprado, principalmente nessa região, beleza? Vamos falar da Polygon. Polygon bem precisando dar uma subidinha, hein? Vamos lá. Polygon, acredito que vai subir? Sim, tá? Polygon tá vindo fazer esse movimento aqui. Estamos dentro do order block semanal. Então aqui é um order block semanal. O mercado tocou, minha expectativa continua sendo que o mercado vai subir primeiro. Polygon, acredito que Polygon vai testar esse $1, 1,10 aqui na sua próxima puxada de alta. E assim formando esse pivô de alta e confirmando esse choque aqui de cima. Isso é o que eu acredito que vai acontecer, tá? E aí vou analisar como que eu vou reagir com a minha posição aqui. Se eu vou realizar um pouco de lucro. Não vou sair totalmente da Polygon, muito pelo contrário, continuo apostando nela no longo prazo. Quero ver se eu vou dar uma realizada no lucro, mas eu quero ver como que vai estar o Bitcoin, se vai estar ainda fazendo o movimento que eu tenho de expectativa, ver se a dominância vai estar fazendo o que eu tenho de expectativa para eu poder tomar uma decisão, beleza? Mas ainda acredito que o mercado vai subir. Aí, se Polygon resolver vir para baixo primeiro, o que a gente tem? Aí o último ponto importante de Polygon é o 0,20. Nesse gráfico novo atualizado, não tem mais essa região. Mas lá no gráfico antigo, tem uma região aqui que era importantíssima, se eu não me engano, era um Fair Valley Gap, na região do 0,20 de Polygon. Isso num pior cenário, tá, pessoal? Acredito que vai lá? Não acredito muito, não. Mas se for, eu sei que tem um ponto importante lá. Fechou? E a XRP? XRP, recentemente, eu fiz um vídeo aqui e um cidadão disse assim: como você diz que para quem está comprando Polygon agora, não é um bom negócio. Para quem acredita no projeto de Polygon. Então eu vou te fazer uma pergunta. Você começou a acreditar no projeto de Polygon quando ela bateu 2,80? Quando você tava, que a Polygon estava 0,40, você não acreditava no projeto de Polygon e você resolveu acreditar no projeto a 2,80? Não tem sentido. Se você está acreditando no projeto da Polygon, você tem que comprar barato. Porque o projeto é o papel, é a proposta. Então você tem que comprar o quê? Na planta. Isso é apostar no projeto. Não o projeto que está no topo.
Recentemente eu falo para vocês, e é por isso que vocês podem pesquisar na internet, que 95% das pessoas perdem dinheiro. Porque a grande maioria vai ser gananciosa, vai ser inocente, vai cair no papo do vigário da galera aí do YouTube. Porque quando tá aqui, eu mostrei para vocês aí, pessoal, páginas grandes falando que as pessoas eram doentes de ter XRP. Doente, essa foi o termo usado, que era doente ter XRP, que era loucos. Aí agora as páginas estão dizendo que a moeda tem potencial para chegar a 10 dólares. Olha que coisa, toda vez a mesma coisa. Depois que a moeda dispara 600%, tem potencial. Quando tá a 40, não tem. Ô, pessoal. Só que isso aqui não impede ela continuar subindo. Só que quem que vocês acham que vai correr o mais risco de perder dinheiro aqui? O cara que tá comprando aqui ou eu que tô no 0,40? Que já realizei, por exemplo, lucro. Só que é isso que vocês têm que tomar cuidado, pessoal. Isso não impede do mercado subir mais. Claro que não. Mas não coloquem todo o seu capital numa região dessa, por exemplo. Porque eu faço gestões de carteira, pessoal. Se vocês vissem o que a grande maioria chega até mim, principalmente a galera que estava lá de 2021, é uma judiação. Então é muito dinheiro. Vocês não têm noção como tem gente que já perdeu muito dinheiro. Que tem pessoas que a gente está tentando recuperar posições de 2021 e 2022 que está começando a sair basicamente agora das zonas. E granas altas, pessoal. Então tome bastante cuidado. Pessoas que vinham de empréstimos, por exemplo. Então tem várias situações. E quando eu trago alguma coisa aqui, é justamente pensando nessas pessoas. Os sabidões da internet aqui acha que sabe como o mercado funciona? Não tem nem que estar perdendo tempo com o YouTube. Né? O mercado é dividido só de dois lados. Quem ganha e quem não ganha. Então se tá ganhando, não tem muito tempo para ficar no YouTube, não? Então basicamente é isso, tá, pessoal? Então tomem bastante cuidado. Eu gosto muito de XRP e eu acho que ao longo prazo ela pode subir muito ainda. Mas esse papo do mercado não corrigir, tomem cuidado, porque o mercado ele já apagou os alvos das estruturas, pessoal. Aonde estão os alvos das estruturas XRP? Ó, olha lá. Falta só um pouquinho pro segundo alvo. Isso é região. Não impede do mercado passar um pouco para depois ele voltar. Só que nesse quesito aqui, o mercado vai ter que criar um movimento futuro. E geralmente, o cara que compra aqui, por exemplo, no 2,80, se a moeda for a 4 ou for a 3, você acha que ele vai querer realizar? Não. Só que ele vai correr um risco seríssimo do mercado voltar. Tá bom? Então tome só cuidado de colocar... Ah, quero apostar em XRP, não tem problema nenhum, o dinheiro é seu. Só que não dá o win numa região dessa, pessoal. Porque é perigosíssimo. Beleza? Então é isso. Quando a XRP fizer um novo movimento, ou falar, olha, eu, na minha visão, falar, pessoal, acho que agora que vocês estão de fora, vale a pena tentar entrar, ou algo do tipo, tá? O que é o meu olhar? Porque, como eu já citei, eu já realizei baita lucro aqui em XRP, tenho minha posição ainda, né? Mas o meu olhar é isso. Se ela fizer um movimento de manipulação aqui, que eu acredito que pode acontecer, o meu olhar para ela é uma realização total, para eu poder recomprar no futuro. Isso é o que eu tô olhando. Não quer dizer que ela vai fazer isso e eu vou sair vendendo. Não. Aí entra a história que eu falei para vocês. Eu vou olhar o Bitcoin. Se o Bitcoin estiver confluindo com o que eu penso e analiso, a dominância também e a expectativa que eu tenho do mercado fazer aquele movimento que eu já expliquei, vou fazer essa realização total para poder comprar lá embaixo se eu quiser depois de novo. Beleza? Então é isso. Só um recado. NIR Protocol, mesma coisa. Ó, NIR, vamos lá. A tela da área de membros aqui que eu deixei hoje. Nem sei se eu já tinha mostrado aqui. Para mim é o seguinte, pessoal. Não tem muito segredo aqui. O mercado está muito bem desenhado, principalmente em NIR Protocol, tá? A questão que importa, que eu acho que eu já até expliquei aqui para vocês, é o que vai vir depois. Por exemplo, nós temos um choque formado nessa base de movimento. Então eu já expliquei algumas milhões de vezes aqui que o mercado ele só se movimenta através de pivô. Ó. O que ele tá fazendo aqui agora? Ó. O mercado só se movimenta dessa forma. Ele não se movimenta de outra forma. O que acontece dentro desse movimento é chamado de subestruturas ou estruturas internas do movimento.
onde acontece o processo de manipulação. E é por isso que a gente analisa tempo gráfico grande, para não entrar num gráfico de 60 minutos numa operação de longo prazo, porque provavelmente a visão vai estar tudo embriagada, vamos dizer dessa forma, tá? Então a gente tem um movimento muito bem desenhado em NIR Protocol. E dentro dessa estrutura, por exemplo, os alvos desse movimento é a região de 11, 12 e 14, 15. Certo? A questão é que quando ela faz esse movimento, o mercado acaba deixando uma brecha, que é na região de 2,83, não tocando no seu order block. Assim como eu falava lá na Polygon, que eu mesmo por si só acabei não realizando e o mercado voltou abaixo do meu preço médio. Lembram disso, né? Então aqui, o que ela mostra? Que futuramente a probabilidade é voltar e tocar nessa região também. E por que então eu tô falando o que vai mudar é o movimento futuro, o que vem depois? Porque se o mercado resolver fazer isso aqui primeiro, ó, tocar na região de 3 e ele for lá pagar o seu alvo, por exemplo, que seja no 14, 15, o mercado depois disso aqui vai ter que criar um novo movimento. E isso vai demorar mais, porque ele vai ter que criar uma movimentação. E como vocês podem ver, nós estamos falando do gráfico semanal, por exemplo, aqui de 11 de março até 16 de dezembro, ou 23 de dezembro, que é o último fechamento semanal aqui. 16, né? 16 de dezembro. Então é um belo tempo. E agora um movimento muito interessante, que poderia matar 2 coelhos numa paulada só. Impulsão, fez lá o seu choque, o mercado vem aqui, sobe daqui de onde o mercado tá, vai pagar os seus alvos, opa! Continuou pagando o alvo daquela estrutura que eu acabei de dizer para vocês. Em rosa, a estrutura maior. Em preto, subestruturas. Certo? Pagou o alvo. E aí? Acabou o movimento. Acabou o movimento, o mercado precisa criar um novo movimento. Como que o mercado cria esse movimento? Buscando uma liquidez. Se temos uma brecha lá atrás, o mercado mata 2 coelhos numa paulada só. Pega a sua liquidez, toca no seu order block e aí sim, para mim, você estaria aqui entrando no seu alta infinita. Nas altcoins. Nesse movimento que eu marquei aqui para vocês, caso acontecesse do mercado subir agora, tocar nos seus alvos e aí depois voltar a pegar essa liquidez, essa pernada aqui para mim seria de fato o alta infinita que todo mundo espera. Por quê? Porque quando o mercado ele faz a pernada de impulsão, a pernada de criar a movimentação, ela é explosiva, ela é forte. E aí sim esse movimento aqui para mim romperia o topo, principalmente em algumas moedas, é claro, né? Entenderam? Então essa é a diferença. Se o mercado vier para cá primeiro, não vai alterar os alvos. Região de 11 e 12 continua a expectativa de alta. Porém, depois o mercado vai ter que criar um novo movimento, porque aqui ele já teria fechado essa zona. Então não necessariamente ele precisaria voltar mais. Agora, se ele faz ao contrário, que é o que eu acredito que vai acontecer, ele mata 2 coelhos numa paulada só, paga os alvos, aprisiona provavelmente um monte de gente vai comprar aí no topo, e depois o mercado faz a sua movimentação. Fechou? O gráfico da NIR é bem legal para explicar isso para vocês. É isso que eu penso, tá? E aí, vamos à minha link. Vamos à minha link. Link. Bom, para quem acreditou em link, né, pessoal? Lá da nossa compra do 860 lá. Meu médio não ficou em 860 porque a gente tinha montado um DCA, né? Mas para quem conseguiu comprar ela 860, que era a tão famosa compra que nunca quer voltar lá. Muito boa, né, pessoal? Muito bem mesmo. Mas aqui também existe uma brecha. Ó. Como existe a brecha da venda, ou da compra, também existe a brecha da venda. Repare que a Link, ela para. Já realizamos lucro em Link, tá? Mas repare que ela para antes do order block vendedor. Então isso aqui também é uma brecha para o mercado voltar. E sim, fiquem bastante espertos, porque pode rolar um movimento, mesmo que ela venha para cá, ou ela sobe, segura daqui onde ela tá, para ela voltar a tocar nessa região de order block, que é a região de 34, 37, podendo até pegar essa liquidez aqui na região de 38 aqui, mas a expectativa é que ela também faça um recuo depois. Então é isso que eu tô de olho aqui, apesar de já ter realizado lucro em Link. E aí a mesma parada que eu expliquei para vocês. Se o mercado aqui, como que o mercado se movimenta? Através de pivô. O
mercado quebrou a estrutura, voltou a testar. Qual é o alvo da estrutura? Toma aqui o primeiro alvo, 27 pago. Segundo alvo, qual é? 34. E agora? Agora, teoricamente, acabou o movimento. O que o mercado precisa fazer? Ele não pagou 34 ainda, tá, pessoal? Mas vamos colocando aqui que ele pagou 34. Acabou o movimento, o mercado vai buscar liquidez. Se o mercado não quebrar, ou criar, perdão, nenhuma liquidez, qual que é a liquidez mais próxima? Aqui. De novo. Então o mercado poderia matar 2 coelhos numa paulada só novamente, voltar lá em cima e abrir nível para romper o topo. Isso é claro, se o mercado não criar nenhuma zona de liquidez aqui, porque se ele criar, aí vai ser menor aqui um movimento de busca de liquidez, tá? Então, basicamente, é isso que eu penso do mercado nesse momento. Isso é que eu estou explicando para vocês. Pendle. E aí, a galera que vai chegar hoje, né? Ai, você tá falando que o mercado vai cair. Já tô, né, realizei antes aqui, pra vocês verem, né, pessoal? Eu falei isso na área de membros. A própria moeda aqui, ó, Sushi, que a gente pegou o movimento de alta, eu usei ela como exemplo. Quando a gente comprou ela aqui, dentro desse movimento, a gente pegou essa movimentação, tem outras aqui, né? E aí eu postei lá pra galera. Pessoal, tô realizando as moedas lá. Eu avisei vocês aqui no YouTube também que eu tava realizando. Mas lá na área de membros, como a gente tem bastante lives, eu sempre falo, ó, tô realizando, ou aviso a galera lá, tô saindo das moedas, XX. Aí todo mundo, uma boa parte, todo mundo não, uma boa parte das pessoas me perguntaram assim: ah, por que você tá realizando com o mercado entrando em alta, altcoin, tá tudo vai subir agora, não sei o quê. Pois é, agora que o mercado caiu, eu tenho, pessoal, a opção de, se eu quiser, comprar mais. Esse é o objetivo de eu realizar. Se eu tô com 50 mil aqui, eu consegui fazer os 50 mil, os 100%, por exemplo, eu tenho a opção agora de subir com 100 se eu quiser, se eu realizei ela total. Entende? Então isso é estratégia. Por isso que eu trato o alvo como alvo. Beleza? Então, basicamente é isso. Vamos falar da Pendle. Ó, a Pendle é muito interessante o movimento dela. Estruturalmente, que é o que eu acredito que vai acontecer aqui também. Ó, como que o mercado se movimenta? Impulsão, retração, impulsão, pivô de alta. Ah, se for uma tendência de baixa, impulsão, retração, impulsão, tendência, pivô de baixa. O mercado voltou lá na nossa compra. Semana passada eu falei para vocês olharem o vídeo lá. Porque eu falo para vocês que depois que o mercado for, já foi, é fácil falar para vocês, né? Era só ter comprado aqui. Né? A questão é comprar antes, falar para vocês onde vai acontecer antes. Isso que é o difícil no mercado. Então eu falei do vídeo lá do DCA da Pendle, quando ela estava subindo aqui. Mostrei para vocês como montar um DCA de forma correta, segundo a minha visão. A galera foi lá assistir depois, né? Valeu vocês, né? Que foram lá ver lá, pra ver que eu não tô mentindo, né? Da nossa compra aqui do 2 e pouquinho. E basicamente, pessoal, aqui é o seguinte: estruturalmente, impulsão, retração, impulsão. Aí o mercado veio buscar liquidez, entrou na nossa compra. O que a gente tem de expectativa? A expectativa é que o mercado vá pagar seu alvo, 9,50, 11, 12 regiões. Pode subir um pouco mais que isso? Pode. Pode parar um pouco antes disso? Pode, são regiões, tá? Mas a expectativa é isso aqui. Já que eu estou comprando na estrutura macro, é isso. Mas o que acontece aqui dentro, ó? São subestruturas que o mercado pode manipular até aqui para depois ele fazer isso. Não interfere a minha estrutura maior, desde que o mercado não anule a estrutura macro. O objetivo continua o mesmo. Qual é a questão? A questão é que a gente também tem uma brecha em Pendle, que é um Value Gap dentro desse movimento aqui. Então, aqui em Pendle, quando a gente tem esse movimento de fundo duplo agora aqui também, antes da POI, por exemplo, a mesma coisa que eu falei para vocês do movimento ali que eu expliquei de NIR. Se fosse pensar para o mercado matar 2 coelhos numa paulada só, o mercado vai lá pagar o seu alvo, 9,50, 12, talvez até um pouco mais. O mercado volta a pegar a sua liquidez, toca na sua POI, e aí o mercado engata o seu alta infinita, que aí sim eu acredito que isso aqui de fato é o alta infinita. E aí eu acredito que o mercado vai subir muito, porque aqui vai ser a nova referência do mercado. Para o mercado não voltar mais nas bases de baixo. Tá? Isso é o que eu acredito que vai acontecer com uma boa parte das moedas. Uma boa parte. Não todas.
Até porque tem um monte de moeda que está em tendência de baixa, por exemplo. Tá? Mas isso é o que eu acredito no que vai acontecer, por enquanto, se o mercado não mudar. Mas o mercado ele muda e eu tenho que me adaptar às mudanças dele caso ele faça isso. Mas enquanto ele não fizer, é o que eu acredito. Agora, se o mercado resolve ir para baixo primeiro e ele toca na sua região, deixa eu até ver aqui, que eu esqueci o valor aqui. 1,79, 1,60 aqui mais ou menos. Se ele resolve ir para baixo primeiro, o que vai mudar? Nada. O alvo da estrutura continua o mesmo, 9,50, 11, 12. Porém, aí entra a história o que agora? Agora o mercado já pegou e já tocou na POI que ele deveria. Então o mercado vai ter que criar um novo movimento. Então ele vai ter que gerar uma nova liquidez, induzir a galera, vir buscar a liquidez e aí sim abrir o movimento. Só que isso aqui, igual eu expliquei, estamos falando de um semanal, que pode demorar muito mais do que eu tô tentando explicar para vocês aqui, de matar 2 coelhos numa paulada só. Deu para entender? Então, basicamente, é essa a minha visão, tá? Agora, prazos, pessoal, eu sempre falo para vocês aqui, não fica nessa ideia de prazo, não, tá? Porque as pessoas tratam prazo aí, se vocês olharem bem aí, o alta ia começar em, se eu não me engano, era março, depois foi para agosto, depois foi setembro, era outubro, vixe, já foi tantos meses aí que as pessoas sempre vão fazer isso, tá, pessoal? Só que tomem cuidado, por que eu falo para vocês tomarem cuidado? Porque às vezes vocês pegam um dinheiro que não pode perder, por exemplo, você tem um prazo para ter alguma conta aí na sua vida ou pagar alguma coisa e você ficar contando que com isso até fevereiro o mercado vai subir. Tomem cuidado para vocês não acabar entrando numa fria em relação a isso, tá, pessoal? Falo isso porque muita pessoa me procura, já expliquei para vocês aqui, e são relatos bem parecidos com isso, tá? Então tome bastante cuidado, belezinha? Fiquem com Deus, um feliz ano novo a todos vocês, que esse ano que entra seja maravilhoso, que Deus possa ter misericórdia de todos nós, que Deus abençoe você, sua família. Muito obrigado pelo carinho de vocês aqui no canal, muito obrigado pela participação, obrigado por você que deixa o like, obrigado por você que comenta aqui nos vídeos. Obrigado você que é membro do canal e apoia o canal. Isso é muito importante. A gente tá numa turma muito legal na área de membros. Convido vocês a participarem. É muito legal lá, tá, pessoal? A gente rola bastante oportunidade, operações swing trade, por aí vai, né? Belezinha? Um feliz ano novo a todos vocês. Que Deus abençoe. Até mais. Fui!